Eu sou o reverendo Joel Teodoro e estamos juntos para mais um programa Ecos da Catedral. Nós estamos diante da Palavra de Deus nos lembrando que o nosso Senhor estabeleceu a sua palavra e o seu convite de forma ampla para todos os povos. Mas no início da igreja houve um certo tempo em que os primeiros irmãos não tinham se percebido que o convite do Senhor era mais amplo e além do próprio povo hebreu, aquele que tinha dado origem ao nosso Salvador. No livro de Atos, capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 8, diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Até o versículo 3, nós vemos como era a situação da igreja naquele tempo. Quando chegamos ao capítulo 10, a partir do versículo 9, nós lemos o seguinte: no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. O que nós estamos vendo nesses trechos das Escrituras Sagradas é o início de uma verdadeira crise, quando os primeiros pregadores da igreja cristã tinham dúvidas, e dúvidas honestas, a respeito de qual seria a abrangência da pregação do Evangelho. No entanto, o que aconteceu com o apóstolo Pedro, aquele mesmo Pedro que havia negado Jesus e para quem Jesus tinha dito que deveria apacentar as suas ovelhas, agora o Senhor, de forma sobrenatural, lhe indicava que a igreja do Senhor era muito mais ampla do que o povo judeu. A igreja do Senhor agora se estendia aos gentios, se estendia a gente que estava fora das fronteiras, se estendia, portanto, a gente como nós, que estavam fora da etnia dos judeus. O Senhor, dessa forma, estava dizendo para Pedro: Pedro, não importa onde haja nascido a pessoa, o que importa é que o Senhor, purificando todos eles, todos seriam alvo da misericórdia do Senhor. Que Deus o abençoe. Thank you.